pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para fazermos mais um tempo de devocional a Deus, amém? Hoje nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. Vamos estudar o que está escrito lá em Esther 14:16. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de Esther, vamos falar um pouquinho sobre o processo, sobre o tempo do Senhor. Vamos ler comigo, vamos acompanhar a leitura bíblica comigo. Esther 14:16 diz o seguinte: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Amém? Então, a maioria de nós nem conhecemos a história de Esther. Para quem não conhece, eu vou resumir um pouquinho, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que a gente vai falar, vai estudar neste momento. Mas Esther, ela não se chamava Esther, o nome dela era Radassa, né? Radassa, ela era uma criança que cresceu órfã, sem os seus pais. Ela era uma judia, cresceu com o seu primo Mordecai. E mesmo nesse cenário de perda, né? Porque não é fácil uma criança crescer sem os pais, ela não tinha família, somente o primo. Mesmo nesse cenário de perda, Deus levantou a vida de Esther para salvar uma nação. Amém? Deus levantou a vida de Esther, né, para ser usada pelo Senhor. Deus já tinha um propósito na vida de Esther, ele tinha um plano. Deus tem um propósito nas nossas vidas, Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Amém? Imagina quantos questionamentos tinha Esther, crescendo sem pai, órfão. Imagina uma criança crescer. A gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe, hoje em dia temos vários cenários que a criança cresce e isso desenvolve vários traumas na mente da criança, várias decepções. E assim também foi com Esther. Esther também não foi diferente. Esse crescimento que ela teve sem os seus pais, sem ninguém da família, porque a Bíblia só fala que ela tinha Mordecai, o primo, né? Eu imagino quantos questionamentos passavam na cabeça dessa criança. Mas Esther cresceu, confiando sempre no Senhor. Esther cresceu firme em Deus, através dos ensinamentos que Mordecai dava para ela. Assim Esther cresceu firme, confiando no Senhor, no nosso Deus. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, o rei ele decidiu fazer um banquete, uma festa. E essa festa durou uma semana. E no 7º dia, no último dia, o rei ele havia bebido muito. E nesse dia ele chamou a rainha Vasti. Ele queria apresentar a rainha para quem não conhecia. Ele queria apresentar a rainha porque a Bíblia fala que ela era muito bela. E ele queria demonstrar a todos a beleza, né, da sua esposa, a beleza da rainha. Só que a rainha ela não foi nesse banquete. A rainha ela não foi, ela negou, ela rejeitou o convite do rei. E isso causou uma frustração, né, no rei Assuero, no rei Xerxes. Isso frustrou ele a ponto dele tirar ela do seu cargo real. Ele tirou, e com o passar do tempo, eles tiveram uma ideia de ele reunir, e assim ele fez um decreto, ele reuniu todas as moças mais belas de toda Suzã, de toda aquela região que lá estava, as mais belas e as virgens, para que ele pudesse escolher a nova rainha. Fizeram isso, né? Pegaram as moças mais belas, as virgens, e levaram para um harém, para a preparação, para que ele pudesse escolher quem seria a nova rainha. Essa preparação, meus irmãos, durou 1 ano. Elas ficaram 1 ano se preparando para que o rei pudesse escolher. Eu estou resumindo a história para que vocês possam entender, e a história também ela é grande, né? Então, assim, para quem não conhece, possa entender. Foi isso que aconteceu. O que acontece?
Resumindo, Esté, ela foi a escolhida. Esté foi a nova rainha. Foi a rainha que o rei Xerxes escolheu. Amém? Bom, Esté, tamanho, eu fico imaginando, porque se a gente for parar para pensar, parar e analisar, assim, na lógica humana, Esté, ela nunca seria escolhida. Ela nunca seria, porque, como eu disse, ela foi uma pessoa que cresceu sem família, né? Não tinha nenhuma linhagem real. Ela cresceu órfã. Ela, se fosse olhar a lógica humana, meus irmãos, seria impossível ela ser a escolhida do rei. Mas ainda bem, glória a Deus, que o Deus que nós servimos, que o Deus que eu e você servimos, é o Deus que faz aqueles que não são se tornarem a ser. Esse é o nosso Deus. Amém? E antes disso tudo acontecer, né, disso tudo que eu falei acontecer, Mordecai, o primo de Esté, ele só fez uma exigência para ela. Como eu disse, ela se chamava Radassa. Radassa significa pequena, murta. E ele disse para que ela não fosse chamada mais por este nome. Ele disse para que ela começasse a se chamar, a atender pelo nome de Esté, que significa estrela. Bom, essa foi a exigência que Mordecai fez, porque como Esté era judia, né, ele tinha medo que as pessoas ali naquele palácio fizessem algum mal para ela. E prestem atenção, Deus, ele já tinha um propósito na vida de Esté. Muito antes, Deus já tinha um propósito na vida de Esté. Deus, quando escolheu Esté para ser rainha, ele já via lá na frente. Ele já via que lá na frente iria levantar um homem chamado Amã, que queria querer acabar, destruir todo o povo judeu. E assim é o que aconteceu. Amã, ele fez um decreto, pediu o rei para assinar, né? E para matar, para acabar, para exterminar com todos os judeus. Amã tinha raiva dos judeus. Ele tinha raiva do primo de Esther, de Mordecai, mas ele não sabia que eles eram primos, até então ele não sabia. E ele tinha raiva porque Mordecai, ele negava se inclinar diante de Amã. Amã passava e queria que as pessoas se inclinassem, que as pessoas rendessem a ele, né? E Amã, as pessoas faziam isso por obediência, por medo, mas Amã não temia, quer dizer, desculpe, Mordecai não temia Amã, Mordecai não tinha medo de Amã, Mordecai não se inclinava diante de Amã, porque Mordecai, ele se inclinava somente ao único Deus que é digno de toda adoração, de todo louvor, né? E Mordecai, ele se inclinava somente ao único Deus, ao nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, meu irmão. Mordecai, ele só inclinava diante, né, do nosso Deus. E Amã, por raiva disso que fez, que decretou, né, a destruição dos judeus. E assim fez. E é interessante que quando Mordecai fala com Esther, conta que Amã queria destruir o povo, que tinha feito um decreto para destruir esse povo. Ele conta para Esther. Esther, primeiro ela tem medo, mas depois ela diz: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã. E todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Meus irmãos, Esther, ela mandou que orassem por ela pediu que o povo jejuassem pela vida dela. Mas Esther não ficou somente nisso. Ela diz: eu também, as minhas servas, iremos orar e jejuar. Né? Quantos de nós pedimos o nosso irmão, pedimos o nosso pastor para orar pelas nossas vidas, para orarmos por uma causa nossa, e nós mesmos não estamos orando, e nós mesmos não estamos pagando um preço pelaquela causa, pelas nossas vidas. Quantas vezes isso acontece, né? E não é pouco. Esther, ela pediu para orar para ela, mas ela também pagou um preço. Ela também jejuou em prol daquela causa. Amém? Amã, meus irmãos, Amã, ele fez um decreto para destruir todos os judeus. E ela estava inclusa porque ela também era judeu. E ela foi levantada
por Deus, desde o início, Deus tinha um propósito na vida dela, como Deus tem um propósito nas nossas vidas. Ela foi levantada para salvar aquela nação, para salvar aquele povo. Meus irmãos, eu quero te dizer neste momento, todos os dias, o diabo tem um decreto para exterminar as nossas vidas. Todos os dias, meus irmãos, o diabo tem um decreto para acabar com a nossa vida, com a nossa família, para acabar com os nossos sonhos. Mas, meus irmãos, assim como foi aqui, assim como Amã fez aquele decreto para acabar com o povo judeu, o diabo se levanta também todos os dias e tem um decreto para acabar com as nossas vidas. Mas, como eu disse, o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. Meus irmãos, do mesmo jeito que o diabo se levanta para exterminar as nossas vidas, do mesmo jeito, Deus também se levanta lá do céu. E Deus também tem um decreto todos os dias em prol das nossas vidas. Todos os dias, Deus tem um decreto falando que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Falando que em Cristo nós temos a salvação. Amém? Todos os dias, Deus tem um propósito, tem um decreto nas nossas vidas, falando para que nós não venhamos desistir, falando que nós não estamos só, amém? Como eu disse antes, aqui na história podemos entender que desde o início Deus tinha um propósito na vida de Esther, e assim também é nas nossas vidas. Meu irmão, desde o início, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem promessa para fazer nas nossas vidas. Só que, às vezes, não entendemos o jeito de Deus trabalhar e nem é mesmo para entender, nem é mesmo, né? Não entendemos. Eu fico imaginando Esther também, ela não poderia entender como que Deus estava agindo, estava trabalhando ali na vida dela. Desde o crescimento, desde a infância. E assim é nós, às vezes nós tentamos, sabe, questionar a Deus, tentamos entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas, mas isso não cabe a nós. Temos que entender somente que Deus tem o melhor para fazer nas nossas vidas. Isso é crer, isso é confiar, isso é depender no Senhor. Amém? Quando Esther fala que ela também vai orar e colocar suas servas para orar, mas que ela também vai orar, como eu disse, isso cabe a nós. Isso cabe, lembro muito o que está escrito lá em Mateus 6,6, que diz, quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora. O seu pai que está em secreto, ele vai ver, ele vai ouvir sua oração e o seu pai em secreto também o recompensará. Amém? Então, com que quando estivermos passando por momentos de dificuldade, sabe? Por algum momento, fale com seu pai. Deus é pai. Deus é um Deus de poder, é um Deus de glória, mas Deus, ele também é pai. Amém? E com quem venhamos buscar esse pai, não é só nos momentos de dificuldade, não, mas com que venhamos buscar o nosso pai, o nosso Deus, todos os dias das nossas vidas. Amém? Deus deu a vitória para Esther. Amã, ele foi morto, né? O rei Xerxes descobriu tudo, Esther contou para ele, ele aceitou a presença de Esther, e porque ela não poderia entrar na presença dele sem ser chamada, ela entrou por causa da oração. Deus já foi abrindo o caminho, né? Foi desatando, foi quebrando as correntes. O rei ouviu Esther, ele entendeu toda a situação e ele então permitiu que Amã fosse destruído. Isso é resumindo a história, amém? O livro de Esther é um livro que podemos tirar muitos exemplos, que podemos tirar muita edificação para a nossa vida. É um livro, sabe, que o Senhor tem muitas revelações, amém? Se você não conhece, estuda a história de Esther. Eu tenho certeza que vamos aprender. Toda vez, a Bíblia é uma revelação. Toda vez que lemos a Bíblia, se a gente lê um capítulo 10 vezes, as 10 vezes o Senhor vai falar com a gente de uma forma diferente, porque a palavra de Deus ela é uma revelação nas nossas vidas, amém? Bom, então essa palavra fala sobre propósito do Senhor. Tudo tem um tempo, meu irmão. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Não adianta a gente ficar questionando a Deus, espernear. Não adianta, e só traz a bênção. Com que venhamos tirar de exemplo aqui a vida de Esther. Com que venhamos orar, interceder. Amém? E o Senhor, ele vai liberar a bênção para cada um das nossas vidas. Bom, então é esse o devocional de hoje. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração.
Quero te convidar a fazer parte dessa família, se inscrever, deixar o seu like. Temos muitos assuntos aqui no canal. Então, um grande beijo. Deus abençoe cada um de vocês. Shalom.